Olá, boa noite. Hoje nós iremos falar dar continuidade à nossa aula sobre fisiologia cardíaca. Então, semana passada nós falamos sobre as estruturas do sangue, né? Comentamos quais são os componentes desse sistema cardiovascular, onde eu comentei com vocês que nós temos o coração, vasos sanguíneos e o sangue. Nessa primeira aula que nós tivemos na semana passada, nós falamos sobre as estruturas do sangue, né? Quais são os componentes, né? Quais são as células ali, quais são os elementos que compõem o sangue. Hoje nós falaremos um pouco, né? Acredito que entraremos até um pouco na parte da anatomia também, mas essa parte inicial nós iremos falar sobre a embriologia cardiovascular, né? O que é isso, né? O que é essa embriologia cardiovascular? Nós temos que ter em mente que após o ato sexual, após ali o espermatozoide ter sido fecundado, ocorrerá ali várias transformações. Dentro dessas transformações, nós teremos ali a formação de um embrião, e esse embrião ele precisa de sangue, ele precisa de oxigênio, precisa de nutrientes para que se mantenha vivo. Então então a nossa aula de hoje, nós abordaremos esse assunto, ok? Então, como comentei, nós iremos falar sobre a embriologia cardiovascular, falaremos também, acredito que um pouco, sobre anatomia cardiovascular, histologia cardíaca, isso já numa próxima aula, mais para frente também falaremos sobre toda a parte da fisiologia, né, desde função do sistema cardiovascular, ciclo cardíaco, sistema de condução, um eletrocardiograma normal, né, como que compõe, e depois a gente passa algumas referências bibliográficas sobre o conteúdo. Começando um pouco, né, sobre essa questão de embriologia, então a gente precisa ter em mente que o sistema cardiovascular, ele se inicia já aí a partir da terceira semana do desenvolvimento embrionário. Este é o primeiro sistema a formar-se devido às necessidades fisiológicas do embrião, que por difusão já não consegue mais realizar funções básicas, como oxigenação dos tecidos e excreção de produtos tóxicos. Eu comentei com vocês, né? Então, esse embrião ele já precisa aí de nutrientes, precisa realizar essa difusão para que tenha aí o oxigênio circulante, então já começa na terceira semana. Ele deriva basicamente do mesoderma e de células da crista neural. Essa parte, né, do mesoderma e crista neural, vocês verão quando nós falarmos lá em neurociências no quarto período, vocês verão que lá no início, lá nesse embrião mesmo aí, ele é formado por 3 folhetos. Então, um dos folhetos é o mesoderma, ele fica localizado mesmo no meio desses 3 folhetos. Depois ali um processo de invaginação, que se dá o nome, tem a formação de um tubo neural e lateralmente a formação dessa crista neural. Tá? Então, seria aí, mas esse termo nós falaremos bem mais para frente, lá no quarto período. Então, o primeiro indício do coração é o aparecimento de um par de canais endoteliais, chamado de cordões angioblásticos. Isso na terceira semana. Esses cordões canalizam-se formando os tubos cardíacos do coração, que se fundem formando o coração tubular ao final da terceira semana. Vocês verão na imagem que eu mostro um pouco mais à frente, que nesse início, né, nesse período embrionário, o nosso coração simplesmente é um tubo. Tá? Que ele vai sofrer ali um processo de torção, um processo de divisão, até ter a formação aí do coração que nós conhecemos hoje, ok? E o coração ele começa a bater no 22º dia de vida desse embrião, ok? O fluxo de sangue começa durante a 4ª semana e já pode ser visualizado através de uma ultrassonografia Doppler, ok?
Então aí nós temos coração primitivo. Então o coração primitivo, ele é formado por um tronco. Então, deixa eu pegar aqui o mouse. Tem aqui um tronco arterioso. Eu tenho um bulbo cardíaco. Aqui em cima eu já tenho a presença do átrio primitivo. Aqui embaixo eu tenho a presença do seio primitivo. E tem a presença aqui também do seio venoso. Então essa é a formação do coração primitivo. Vocês verão, né, que ao longo das semanas esse coração primitivo ele sofre várias transformações, onde se faz necessário ali, né, a divisão de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nesse momento do coração primitivo, nós temos somente um átrio e somente um ventrículo, ok? Já temos ali a formação de coxins, tá? Esses coxins a gente fala um pouquinho também mais à frente. Então a divisão do canal atrioventricular, isso que eu mostrei para vocês, né? Átrio localizado superiormente e ventrículo inferiormente, ele começa por volta da metade da quarta semana e está essencialmente completa no final da quinta semana de vida. Então é rápido, né? Se a gente for analisar esse período, ele acaba sendo muito rápido, porque ele começa na metade da quarta semana e no final da quinta semana de vida, ele já está totalmente completo, dividindo átrio e o ventrículo. Embora sejam descritos separadamente, esse processo de desenvolvimento acontece simultaneamente. Tá? Então, enquanto está tendo todo esse processo de desenvolvimento na parte superior, na parte atrial, nas suas veias, nas suas artérias ali, né, no seio venoso, eu tenho também embaixo o mesmo desenvolvimento. Então, dando continuidade a esse desenvolvimento, né, eu tenho a formação ali de coxins. Então, nessa imagem lateral eu mostro para vocês. Então, aparece, né, ó, divisão dos canais do canal atrioventricular. Coxins endocárdicos aparecem nas paredes dorsal e ventral do coração e na região do canal atrioventricular. Então, tenho aqui, ó, o canal atrioventricular, ok? Então, eu já tenho aqui o canal atrioventricular. Aí eu vou para a imagem lateral, deixa o mouse ir ali. Eu tenho a formação do coxim endocárdico, né? Então, na parte ventral e na parte dorsal. E observem que esse coxim, ele vai se fundindo até que se feche por completo. Então, né, essas saliências crescem em direção uma à outra e se fundem, dividindo os canais atrioventriculares, direito e esquerdo. Então, olha só, voltando aqui na imagem, não há presença inicial ali do coxins. Agora eu já tenho aqui a formação do coxins, né, na parte ventral e na parte dorsal desse coração primitivo. Passa-se mais alguns dias e há esses coxins, eles se fundem. A partir do momento que há essa união desses coxins, haverá separação de átrio. Tá? Então ali eu tenho ali o átrio ventricular, ó, eu já tenho aqui a divisão do canal atrioventricular direito e o canal atrioventricular esquerdo. Nessa imagem, né, a gente já começa a perceber a divisão do coração em lado direito, onde mais para frente esse aqui estará localizado o átrio direito, aqui o átrio esquerdo, aqui na parte inferior ventrículo direito e nesse daqui ventrículo esquerdo. Mas nesse momento nós teremos ali que se destaca será mais a presença dos canais atrioventriculares direito e esquerdo.
já começa, né, ali inicialmente o surgimento de um septo primário. Esse septo primário ele irá se desenvolver com o decorrer desse período gestacional se fechando, então ele se fecha aqui, ok? E a mesma coisa ocorrerá com o septo interventricular. Esse septo interventricular ele também irá, né, se evoluir, fechando aqui, fazendo essa divisão entre o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Às vezes, né, o aluno pode pensar, né, mas por que precisa fechar? Por que não pode ter essa comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, entre o átrio direito e entre o átrio esquerdo? Isso nós falaremos bem mais lá na frente, né, quando nós falarmos de grande circulação e pequena circulação, mas só adiantando um pouco, todo o lado direito do coração, tá, todo esse lado direito do coração, no período aí após o nascimento, né, ele será responsável por carregar, né, por armazenar sangue pobre em oxigênio, ok? Então o lado direito será responsável por carregar esse sangue pobre em oxigênio. E o lado esquerdo, ele terá a responsabilidade de armazenar e bombear sangue para todo o corpo do sangue oxigenado. Então, se por algum motivo não houvesse esse septo interventricular, o sangue pobre em oxigênio ficaria misturando com sangue rico em oxigênio. A mesma coisa aqui, o sangue pobre em oxigênio ficaria misturando com sangue rico em oxigênio, ok? Então, inicialmente, há separação entre os átrios e os ventrículos, essa separação átrio-ventricular que eu comentei com vocês, e posteriormente a divisão atrial do lado direito e lado esquerdo. Aquilo que nós comentamos também na imagem, mostramos assim, o átrio direito e o átrio esquerdo. Entre os átrios, permanecem no embrião uma pequena comunicação oval, chamada de forame oval, permitindo que o sangue rico em oxigênio, proveniente da veia cava, chegue ao átrio esquerdo. Essa situação, tá, ocorrerá somente, olha só, essa situação ocorrerá somente durante o período embrionário, ok? Então, somente essa comunicação fisiológica, vamos colocar assim, através desse forame oval, ele se dará somente no período embrionário. Após o nascimento, esse forame oval ele estará fechado, tá? Então ele se fecha e não há mais essa comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então a primeira indicação da divisão do ventrículo é a formação de uma crista muscular mediana, que é o septo interventricular, resultado do crescimento muscular do ventrículo de ambos os lados. Então, mostrando aqui na imagem, eu já mostrei na imagem anterior, mas eu tenho aqui, ó, a formação de um septo interventricular que irá se fundir ali no meio, tá? Fazendo essa divisão entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, esse impedimento, né, essa barreira da comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo se dá por esse septo interventricular. Então, olha, esse septo ele permanece aberto até a 7ª semana. Então, o septo interventricular ele permanece aberto até a 7ª semana. Depois ele fica ali, se funde e não há mais essa comunicação entre um lado e o outro. Antes de falarmos um pouco sobre as veias, falar duas patologias aqui que acabam sendo comuns, tá? Essas patologias, a gente espera que não ocorra, mas mulheres diabéticas, elas apresentam aí até mesmo uma maior predisposição a desenvolver
que o seu bebê nasça com algum problema cardíaco congênito devido a esse aumento da glicose. Mas quando, por algum motivo, essa criança nasce com alguma alteração nesse septo, seja no septo interventricular ou no septo interatrial, é comum que essa criança, né, pensando aí no forame oval, ele permaneça por um período aí aberto, após o nascimento, e depois, após esse nascimento, ele vá se fechando por completo. No entanto, existem algumas situações que não se fecham, tá? E é vamos colocar, né, um tão pequeno espaço, né, ali entre o átrio direito e o átrio esquerdo, né, esse não fechamento por completo, ele é tão pequeno que muitas vezes a pessoa ela não sente nada, tá? Isso pensando a nível atrial. Ela não sente nada. E às vezes lá para 30 anos ela começa às vezes a sentir um pouco de cansaço, além do normal, começa a ter alguns taquicardia, né, algumas alterações aí, e ela vai fazer um exame. E nesse exame, né, o médico ele repara que há ali uma alteração nesse septo interatrial, ou seja, ali o forame oval não se fechou por completo. Alguns consegue-se, né, identificar desde, né, lá na criança mesmo, até mesmo dependendo do tamanho que é essa abertura. Então, dependendo do tamanho, já se faz necessário a cirurgia após o nascimento. Então, devido a essa comunicação ser muito grande. No entanto, se essa comunicação é pequena e aparentemente não há nenhuma alteração, a pessoa ali, a criança vai vivendo, se torna uma criança, um adolescente, e às vezes ela pode sentir numa fase mais tardia, né, numa fase aí de um adulto jovem. Então é feito um procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico, ele compreende da seguinte situação que é feita. Ele é utilizado o pericárdio bovino, né, ou porcino, ou seja, ali um pericárdio mesmo do boi ou de porco. É feita uma incisão, dependendo de alguns centros cirúrgicos, essa incisão é feita através de uma toractomia, então é cerrado o externo, aberto ali toda a caixa torácica desse paciente, é feito uma incisão ali no coração, esse sangue é desviado para a máquina de circulação extracorpórea, o paciente fica ali em circulação extracorpórea, enquanto o médico ele faz ali a sutura desse pericárdio bovino nesse forame, tá? nesse local que não houve o fechamento fisiológico. Então, o médico faz ali essa incisão, né, e vulgarmente, vamos colocar assim, ele tampa o buraco, ok? Então, é avaliado, né, o tamanho, o quadro do paciente, se o paciente tem queixa, não apresenta queixa, é avaliado toda essa situação para saber se o paciente ele estará apto ou não para a cirurgia. A mesma coisa ocorre em ventrículos, tá? Quando, como colocamos aqui na imagem, né? Esse septo permanece aberto até a 7ª semana. Se por algum motivo esse septo não se fecha, então a criança ali, né, ela vai nascer com essa abertura, e é comum que essa criança, né, após o nascimento, dependendo do tamanho também dessa abertura, a criança apresente ali as extremidades mais arroxeadas, ela fica ali mais com as pontinhas ali mais arroxeadas, às vezes, né, de membro superior, membro inferior. Isso se dá pelo quê? Eu comentei com vocês que o lado direito ele é responsável pelo sangue pobre em oxigênio e o lado esquerdo com o sangue rico em oxigênio. Quando há essa alteração, tá, a nível ventricular, o sangue pobre em oxigênio se mistura ao sangue rico em oxigênio, daqui ele vai, do ventrículo esquerdo, esse sangue ele é mandado, né, após o nascimento, ele é mandado para todo o nosso corpo,
Então, aquele sangue que, né, rico em hemoglobina, né, ali, que vai mandar ali esse sangue todo oxigenado ali para o nosso corpo, ele não tem essa quantidade de oxigenação suficiente. Ele acaba ali sendo pobre em oxigênio porque misturou o sangue do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Então, aquele sangue, né, aquela oxigenação responsável, que tem a responsabilidade de mandar esse oxigênio até as extremidades, né, pontinha do dedo, membro superior, membro inferior, não chega tão, de uma forma tão eficiente. Aí a ponta fica arroxeada, fica acianótica, né? Esse termo acianótico significa azulado, tá? A etimologia da palavra vem de oceano, né? Então, etimologia, né? Pensando aí na característica, né? O que se refere a essa nomenclatura, cianótico, vem de oceano, oceano azul, então as extremidades cianóticas, tá? Então a criança fica com essa característica, fica cansada, pode ter perda de peso, tá? Então é uma característica comum dessas crianças. Então é feito, né, até mesmo no adulto. Então é feito o mesmo procedimento, tá? Então é feita uma incisão ali no tórax, né, serra ali o externo, esse externo é aberto, a caixa torácica, é exposto o coração, esse sangue é desviado para a máquina de circulação extracorpórea e o médico faz ali essa sutura, fazendo com que não haja mais essa comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Esse tipo de patologia, né, quando a gente fala de átrio, ela é chamada de CIA, né, que significa comunicação interatrial, e quando nós falamos a nível ventricular, ela é chamada de CIV, ou comunicação interventricular. Então, são duas patologias cardíacas congênitas bem comuns, tá? Bem comum mesmo de você atender, dependendo de você for trabalhar aí num centro cirúrgico, né, especializado em cirurgias cardíacas, se você for trabalhar em algum local com uma de hemodinâmica, você vai atender alguns pacientes com essas características. Como eu disse, alguns pacientes, né, são pacientes novos, crianças, bebês, outros serão aí numa fase, um adulto jovem ou um pouquinho mais velho. Ok? São duas patologias que a gente não pode passar sem abordar essas características, ok? Então nós temos a formação das veias, então eu tenho ali, né, as veias umbilicais, que durante o período embrionário levam sangue oxigenado da placenta para o coração, veia vitelínicas, né, posteriormente darão origem às veias hepáticas, ou seja, as veias do fígado, as veias cardinais, principal sistema de drenagem do embrião, onde eu tenho ali, né, a veia cardinal anterior, que dará origem à veia cava superior e à veia braquicefálica esquerda. Essa veia cava superior e a veia braquicefálica, vocês verão lá na parte prática, bem interessante ser visualizado, e a gente mostra aqui também um pouquinho, né, a Ana Cristina também irá mostrar para vocês lá. Veia cardinal posterior, ela dará origem às raízes da veia ásico e da veia ilíaca, e a veia subcardinal, que dará origem à veia renal esquerda, veias suprarrenais e gonodais e um segmento da veia cava inferior. Então aí nós temos a imagem do embrião, onde nós temos ali as características de algumas artérias, de algumas veias, e é interessante que ele é desse tipo, tá? O embrião, ele é desse formato mesmo, e de acordo que nós vamos, né, passando ali o período gestacional, o período embrionário, cada uma vai se ramificando, vai sofrendo alterações, porque aí até então toda a responsabilidade está sendo da mãe através do cordão umbilical, e de acordo que houver a formação ali já, né, do sistema respiratório, né, fica mais fácil essa criança começar a pensar ali, ter uma maturação do sistema respiratório, para que quando ao nascimento
esses alvéolos se abram e a criança já consiga respirar por conta própria. Mas toda a parte de oxigenação ali se dá ali pelo cordão umbilical, ok? Falamos, né, da formação dos átrios, né, através ali dos coxins que realizam essa separação, né, onde na parte superior eu tenho ali a formação ali de uma estrutura que será responsável por dividir o átrio direito e o átrio esquerdo, né, que é o septo primário. Depois, esse septo primário dará origem ao septo interatrial. Na parte inferior, eu tenho a formação aí do septo interventricular, dando essa divisão entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No entanto, né, se nós formos pensar, tem um átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Eu preciso de algo que impeça que o sangue do ventrículo direito volte para o átrio direito. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Eu preciso de algo que impeça que o sangue que está no ventrículo esquerdo suba para o átrio esquerdo. Então, qual é essa estrutura, né? Quais são essas estruturas responsáveis para impedir esse refluxo do sangue? Nada mais são do que essas válvulas cardíacas, tá? Essas válvulas cardíacas, elas são unidirecionais, então, ou seja, as válvulas cardíacas, elas permitem movimento apenas em uma direção, ou seja, o sangue que está localizado no átrio direito, ele desce para o ventrículo direito. Não tem como, claro que tem, mas se for pensar já a nível a nível patológico, mas se formos pensar a nível fisiológico, a nível natural, né, não teria como o sangue localizado no ventrículo direito subir para o átrio direito, ok? Não tem como, porque eu tenho essa válvula, e essa válvula é unidirecional. Quando ela abre, a gente vai mostrar lá na frente também quais são esses ciclos cardíacos, mas quando ela abre, ela permite que o sangue localizado no átrio direito desça para o ventrículo esquerdo e não suba mais, ok? Então, falando um pouquinho aí sobre essas válvulas cardíacas, quando a septação do tronco arterioso está quase completa, as válvulas semilunares começam a se desenvolver de 3 proliferações do tecido subendocárdico, em torno dos orifícios da aorta e em torno do tronco pulmonar. Essas proliferações são escavadas para formar 3 cúspides, tá? A gente fala também sobre o que são essas cúspides, de paredes delgadas. Então, eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. Eu terei uma válvula ali, essa válvula é chamada de válvula átrio-ventricular tricúspide, tá? Então, eu tenho ali a válvula do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho uma outra válvula chamada de válvula mitral, tá? Essa válvula mitral, ela será responsável, né, chamada válvula atrioventricular mitral, ela terá a funcionalidade de impedir que esse sangue do ventrículo esquerdo passe para o átrio esquerdo. Então, nós temos essas duas válvulas, tá? Átrio ventricular direito e átrio ventricular esquerdo. Saindo do ventrículo esquerdo, eu tenho uma outra válvula, que é essa válvula, a válvula aorta, tá? Que ela seria ali para mandar o sangue para todo o nosso corpo. E do lado direito, eu tenho uma outra válvula também localizada no ventrículo direito, que é a válvula pulmonar. Mas nós teremos uma aula só explicando isso, tá? Só mostrando para vocês quais são essas válvulas.